Olá, terceira série, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável aí que possa estar acompanhando as nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui às nossas aulas. Esta, então, será a última aula sobre respiração celular. Tá? Então, a gente começou falando sobre a glicólise, né? Depois a gente falou sobre o ciclo de Krebs e agora a gente vai falar, então, sobre a cadeia respiratória, que é a última etapa da respiração celular, tá bom? Mas antes de eu prosseguir, né, vocês já devem conhecer a professora de biologia que estará com vocês a partir da próxima aula, e eu estarei mediando, que é a nossa querida professora Priscila Ortega. Oi, pessoal. Muito obrigada, Ed. Obrigada, Rede. Professores, pais, alunos, todos os responsáveis. Muito obrigada pela acolhida. E, bom, hoje a aula vai ser sensacional, como sempre, né? Como todas as aulas de biologia são sensacionais. Hoje, de novo, a gente vai ter uma aula sensacional sobre a última parte aí da respiração celular, né? Não vou dar muito spoiler, não, porque o Ed vai comandar a aula brilhantemente, como ele sempre faz, tá? Só relembrando, então, prestem bastante atenção na aula, anotem aquilo que vocês precisarem anotar, sempre com o título da aula, com a data, e, em caso de dúvidas, né, questionem aí os professores que eles estão aptos para responderem aí as suas dúvidas. Vamos lá, Ed? Vamos lá, obrigado, professora. Então, assim, essa aula ela tem um formato um pouquinho diferente, né? Porque a gente está nessa questão da pandemia e fase vermelha e tal. Mas mesmo assim, vocês vão ter o tempo para responder as questões do chat, tá? Façam as atividades, né? Questionem seu professor na escola, tá bom? Muito bem, vamos ver aí qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, então? Então tá aí, ó. Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. Hoje, né, a gente vai estar falando sobre a respiração celular, tá bom? Muito bem, vamos ver aí então qual é o objetivo desta aula. Tá aí, ó, estudar as funções vitais nas células, né? Em especial, é claro, a última parte aí da respiração celular. Bom, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos compartilhar informações, refletir, resolver atividades, tá? E por último, mas não menos importante, como acompanhar esta aula, a professora Priscila já falou muito bem, né? É bom você ter um caderninho para anotar, tá bom? As suas dúvidas aí você tira com seu professor na escola, tá bom? Se você quiser, né, colocar no chat, a gente não vai estar ao vivo desta vez, mas depois a gente pode montar aí uma aula de dúvidas, não sei, tá bom? E não esqueça de identificar a aula com data e título. Bom, recordar é viver, né? Então, antes da gente começar a falar da respiração celular, lembra que eu fiz uma aula sobre membrana celular? Pois é. E na membrana a gente viu que existem algumas estruturas lá que tornam a permeabilidade da membrana seletiva. O que quer dizer isso? Ela vai permitir que algumas coisas entrem, vai permitir que outras coisas não entrem. Em determinada região da célula vai entrar uma coisa, em determinada região da célula vai entrar outra coisa. E existe um processo chamado de difusão. Tá? E aí eu quero que você responda para mim o seguinte: pensando aí no que você já viu de respiração celular nas aulas anteriores. Se você não viu, procura lá no YouTube e veja, tá bom? Ou então, né, no repositório do Centro de Mídias, também você pode entrar lá, que tem as aulas lá, tá bom? Então eu quero que você me diga o seguinte: lembrando que da respiração celular, né, o que tem que entrar dentro da célula, o que tem que sair, qual é a importância da difusão para a respiração celular? Eu vou dar aí 2 minutinhos para você pensar.
Muito bem, e aí, professora? Será que existe alguma importância em relação à difusão para a respiração celular? Ah, tem sim, né, Ed? Se vocês relembrarem aí a parte que a gente falou sobre a glicólise, que o Ed também falou sobre a parte do ciclo de Krebs, então você vai ter a importância do oxigênio, né, que vai estar entrando aí na célula, possivelmente aí pelo processo de difusão. E além disso, também do gás carbônico, né? A gente não pode esquecer dele, né? Que vai ser um produto aí, né, da reação dessa respiração, que a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Muito bem. Então, para relembrar, ó, eu deixei até a imagenzinha aí. Depois que a gente falou da membrana, a gente falou do quê? Do citoplasma. E aí a gente falou que existia uma fase da respiração que não precisava nem de oxigênio, que era a glicólise. Lembra? Que é aquele momento em que a molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou de piruvato. Tá bom? Então essa foi a primeira fase que a gente viu. E para isso a gente nem precisava tanto do oxigênio. Entretanto, a partir do ciclo de Krebs, aí ó, o oxigênio já tem que estar presente. Tá aí então a imagenzinha no ciclo de Krebs que vai acontecer ali na mitocôndria. Né, vai acontecer ali na matriz da mitocôndria. Lembra isso? Que é aquele espacinho entre ali interno, né, interno à membrana interna. Né? E por último, mas não menos importante, que a gente vai trabalhar hoje. Então, ó, nós já trabalhamos glicólise e trabalhamos ciclo de Krebs. E hoje nós vamos trabalhar o que acontece na membrana interna da mitocôndria. Na verdade, você vai ver o que acontece na membrana interna, mas vai acabar usando a matriz e também usando o espaço intermembranas da mitocôndria, que é a cadeia respiratória, que também é conhecida como fosforilação oxidativa. Eita, nominho legal. Vou até repetir, ó. Fosforilação oxidativa, tá bom? Então, mas a gente vai chamar, a partir de agora, a gente vai chamar só de cadeia respiratória, para ficar mais fácil. Então, por que que o professor falou o nomão, né? Complicado. Porque às vezes você vai fazer um vestibular lá, e aí o cara do vestibular quer saber se você sabe. E aí o cara vai colocar o nome mais difícil. Né? Dependendo da instituição que você está querendo, vai ser sempre o nomezinho mais complicado. E aí é bom você já ir se acostumando, né? Por isso que é bom a gente repetir várias vezes. Tal. E aí a gente vai falando devagarinho, tá bom? Muito bem. Até agora, né? Então até agora, antes da aula de hoje, certo? O que que já foi produzido na respiração celular? Ó, tem um slidezinho aí, o que que já foi produzido? A gente produziu 10 NADH, lembra quem é o NADH? É aquela coenzima que vai passar e se enriquecer lá de elétrons. A gente já produziu 4 adenosinas trifosfato, 4 ATP, né, para ficar mais fácil. E a gente também produziu 2 FADH2, que eu ainda não falei sobre ele muito, mas vou falar hoje bastante. E até agora já liberou 6 gás carbônico. Para onde foi esse gás carbônico? Esse gás carbônico, ele saiu por difusão da célula, a professora acabou de falar. Ele saiu por difusão da célula, e aí ele entrou na corrente sanguínea, foi até o pulmão e você jogou ele para fora. Tá? Aí você pegou mais oxigênio, ele vai entrar por difusão na célula sanguínea, né, na hemácia, e vai para todas as células do corpo. Tudo bem? Até aí tranquilinho? Então foi o que foi produzido até agora. Ó, 10 NADH, 4 ATP, 2 FADH2 e liberou 6 moléculas de gás carbônico. Bom, e hoje eu já vou dar o resultado. Tá? Por que que eu já vou dar o resultado? Porque assim, eu vou falar o ciclo, etc, tal, que é importante também, mas você já vai ter a ideia do que vai produzir no final. E por que que é tão importante? Essa fase vai usar bastante o oxigênio. E aí, ó, olha o que vai produzir, o que vai resultar nesta aula. Ó, cada NADH vai originar 3 ATP. Cada FADH2 vai originar 2 ATP. Logo, olha aí, ó, 3 vezes 10, 30. 2 vezes 2, 4. Com mais 4 das outras fases, a gente vai ter um total de 38 ATP. Lembra que na primeira fase, a gente teve um saldo só de 2 ATPs? Então, olha a importância aí, né, do oxigênio no processo. Agora eu estou produzindo 38 ATPs.
Lembra que acho que na primeira aula, na segunda aula eu perguntei isso. Perguntei, se a gente já produz ATP na glicólise, para que precisa, né, então, da mitocôndria? Tá aí, ó. É uma quantidade muito grande de energia que vai ser produzida, tá bom? Muito bem. Então, dito já o resultado, ó, já dei o resultado final, mas agora vamos ver como esse processo acontece? Vamos lá. Então, ó, vamos lembrar aí essa organelinha, que é a mitocôndria, tá bom? A mitocôndria, pode deixar direto o slide agora, tá? A mitocôndria, ela vai ter uma membrana externa, tá bom? E ela vai ter uma membrana interna. Ó, vou fazer o esqueminha aí da membrana externa e da membrana interna, tá bom? Então, ó, a membrana interna é esse retângulo aí que tem uns negócios arredondados aí, umas estruturas que são proteínas, tá? Basicamente, tá? A gente tem 3 proteíninhas menores ali, tem uma grandona que vai ser a proteína que vai produzir ATP, tá bom? Muito bem. E aí, ó, o que acontece? Tá vendo que tem um átomo, perdão, tem uma molécula de O2, né? Porque se são 2 átomos unidos é uma molécula. Então tem uma molécula de O2 ali, de oxigênio. Essa molécula vai atrair, vai ficar atraindo esses íons H+ aí, certo? E aí o que acontece? O NADH, ele vai passar entre a membrana interna, ele vai passar pela proteína para a membrana externa. E aí ele vai bombear um elétron de H+, certo? Ó, aonde ele passa, ele bombeia um elétron de H+, tá? Então, no caso, aí, ele bombeou 3 elétrons. Só que esses elétrons, eles querem voltar para a matriz da mitocôndria, tá? Então, está escrito onde é a matriz aí. A matriz é a parte interna, certo? Esses 3 H+, eles estão aonde? Eles estão entre a membrana interna e a membrana externa. O que acontece aí? Quando eles passarem por essa membrana que parece uma jarra aí, a gente chama ela de ATP sintase ou ATP sintetase. Por quê? Cada vez que um íon H+ passar por ela, ela está com ADP lá dentro. Ela vai girar e nesse giro ela vai recuperar um ADP, transformar ele em ATP de novo, tá? Então, por isso que vai produzir. Neste caso aqui, ó, não liberou 3 H+, cada vez que passar, vai formar um novo ATP. Então, olha só, passou ali, ó. Eita, peraí. Apertei o botão errado. Aí, passou ali, ó, formou um ATP, tá vendo? Tinha um ADP mais P, né, que é o fosfato. Então, era uma adenosina difosfato, que se transformou numa adenosina trifosfato. E o H+ voltou para o lugarzinho dele. Ó, o outro já está entrando lá. Vai girar de novo a ATP sintetase ou ATP sintase, tá? Ela tem esses 2 nomes são aceitos. E aí, de novo, ó, formou outro ATP. E, por último, mas não menos importante, vai passar aí o último elétron H+ ali e, de novo, vai formar um novo ATP. Lembra que eu falei no começo lá que cada NADH forma 3 ATP por causa desse processo aí, tá? Então, ele subiu lá para o espaço entre membranas e ele quer voltar para a matriz, e para ele voltar, ele tem que passar ali pela ATP sintase ou ATP sintetase, e quando ele passa, ela gira e forma um ATP. É só para isso que esse cara está aí, tá? Para formar o ATP. Bom, antes de eu prosseguir, eu quero saber o seguinte. Acabei de falar, hein? Mas eu ainda assim quero saber. Qual é a função da enzima ATP sintase ou ATP sintetase? 2 minutinhos aí para você.
E aí, professora, estava difícil essa pergunta aí? Ai, Ed, essa pergunta tava facinho, Tá facinho, vai, né? tava Apesar facinho. do nome estranho, né? É, o nome é estranho, mas a pergunta em si você já tinha ainda explicado bastante aí no começo, quando você estava falando da parte aí da mitocôndria, né? Então, quando a gente fala aí da função dessa enzima, tem a ver, então, com ATP, né? Parte de Uhum. restauração de ATP, produção Sim. de ATP, né? Muito bem, obrigado, professora. Então, assim, gente, lembra que eu falei do NADH e falei do FADH2? Qual é a diferença do NADH para o FADH2, além do nome, né? É que o FADH2, olha aí como ele é bonitão, ele vai ter menos energia nele, vamos colocar dessa forma. Então, ele vai conseguir bombear somente 2 elétrons lá para cima. Tá? Então, ó, ele bombeou um elétron, bombeou outro elétron, e aí, quando esses elétrons passarem ali na ATP sintetase ou ATP sintase, que é essa moléculazinha aí, essa proteininha aí que parece uma jarra, ele só vai conseguir produzir 2 ATPs. Lembra? Então o NADH vai produzir 3 ATPs, o FADH2 vai produzir 2 ATPs. Essa é a diferença, tá bom? Por isso que deu aquela continha lá que a gente fez no começo, tá bom? Eu acho que para o nosso nível aqui de ensino médio, o que a gente precisa saber é isso, tá bom? No mais, é lá quando você for, né, o pessoal que vai para a área de biológicas, e a gente gosta de falar de projeto de vida, né? Então, quem tem o projeto de vida, né, na área da saúde, né, seja enfermagem, seja medicina, fisioterapia, educação física, que também é da área da saúde, massoterapia, enfim, biologia, né? Todo esse pessoal aí, biomedicina, todo esse pessoal aí vai ter que estar com a biologia na ponta da língua, tá bom? Senão fica difícil. É o que é pesado no vestibular aí, é ciência da natureza, e biologia vai ter um peso bem forte. Então é legal quanto mais você conseguir, né? E para os demais, né? O cara fala assim, mas eu quero fazer engenharia, então eu não preciso saber nada disso. Claro que você precisa, porque você já é 10 em matemática e química e física, né? E você sendo 10 em biologia vai ser o seu diferencial, né? Você sendo 10 em língua portuguesa vai ser o seu diferencial, que vai te diferenciar dos outros candidatos, né? Então, é lógico que você tem que também ir muito bem nas outras disciplinas para você passar muito bem no vestibular, certo? Muito bem. Eu quero saber agora, em que parte da mitocôndria ocorre a cadeia respiratória? E eu vou dar 2 minutinhos para você me responder essa. E aí, professora, em que parte da mitocôndria ocorre a cadeia respiratória?
Bom, se você pensar, por exemplo, em tudo que a gente viu até aqui, né? Se você pensar, por exemplo, vai que a glicólise ela vai acontecer no citoplasma, o ciclo de Krebs acontece lá na matriz da mitocôndria, essa parte aí da cadeia respiratória vai ser na crista, né? Ou na Muito membrana bem. interna da mitocôndria. Perfeito. Então é isso, tá, gente? A gente pode chamar de crista, pode chamar também de membrana interna, que é a mesma coisa, e pode aparecer de um jeito ou de outro, né? Numa provinha, dependendo do que você for fazer ou dependendo do livro. Mas é isso aí. Então, com isso, a gente fechou as 3 fases da respiração celular. Tá bom? Mas eu quero fazer mais uma perguntinha para você. Qual é o saldo final de adenosina trifosfato? Foi o primeiro slide que eu mostrei para você aí. Vou dar 1 minuto só para você. E aí, professora, qual o saldo final dessa brincadeira? Olha, Ed, fala sério, viu? Você deu essa resposta lá no comecinho, Legal. gente. Esse daí, ó, tá facinho, hein? 38, né, Ed? Isso, perfeito. Então, 38 ATPs, né, lembra que é o que que é o ATP? É aquela molécula lá que vai ser meio que a moeda de energia, né, que vai liberar energia para tudo que a nossa célula precisa, tá bom? Muito bem. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou aí, ó, a respiração celular pode ser dividida em 3 partes. A primeira é a quebra da molécula de glicose, que ocorre no citoplasma. A segunda é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz da mitocôndria. E a terceira é a cadeia respiratória, ou né, a fosforilação oxidativa, que acontece na crista ou na membrana interna da mitocôndria. Com isso, gente, a gente vai encerrar esse assunto. Eu quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês mais essa aula e a professora Priscila vai dar o recadinho final aí. Ed, gente, muito obrigada. Obrigada por terem assistido a nossa aula, que foi maravilhosa hoje, como sempre. E, gente, por favor, não esqueçam, então, de fazer a avaliação da nossa aula. Olha, se você achou legal, se você curtiu, tá aí o QR Code, faça a avaliação das nossas aulas. E a gente se encontra na próxima, né, É Ed? isso aí, estaremos juntos. Até mais. Até mais.